Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre prospecção. Não exatamente sobre técnica de prospecção, sobre jeito de prospecção, sobre metodologia de prospecção, mas sobretudo sobre o hábito de prospecção, né? Existe uma grande diferença entre aquelas pessoas que vendem muito e aquelas que vendem de forma praticamente medíocre. E a diferença entre elas não é a quantidade de leads que está no pipeline, não é necessariamente o tamanho da audiência, não é necessariamente o tamanho do perfil ou a metodologia. A diferença é que uma parte dessas pessoas prospecta todos os dias e a outra parte prospecta quase que de maneira é, inconstante, poderia dizer que é essa palavra. Não é essa palavra, eu estava buscando uma outra, mas não encontrei, então vai essa mesmo. Então, a gente tem uma pessoa que se mantém numa linearidade de prospecção, ou seja, prospecta todos os dias, tem suas metas de prospecção todos os dias. A gente tem aquela pessoa que prospecta dia sim, dia não, e assim ela vai tendo seus resultados meio que no susto, meio que no improviso. Tá? E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque tanto a minha audiência quanto os meus próprios mentorados passam por esse problema. E vou ser extremamente honesto com vocês, muitas vezes eu também passo por esse problema. Por quê? Existe um fator psicológico aqui, que é o fato de que prospectar é a parte chata do negócio. Ou seja, a parte divertida é fazer reunião de vendas, a parte divertida é ver caindo o pagamento, a parte divertida é você receber feedback das pessoas. A parte chata, ela não é tão legal assim, porque mandar mensagem para as pessoas não é legal, conversar com as pessoas assim não é legal, você tomar vácuo não é legal. Então, assim, existe uma série de dados negativos que nos impactam e que nos fazem não querer prospectar todos os dias. Mas o que vai fazer a diferença no curto, no médio e no longo prazo na estrutura de um negócio não é o ticket, não é o produto e não é necessariamente a forma que você vende, mas a forma com que você prospecta todos os dias. Por quê? Né? Porque a matemática ela é muito simples. Quando você não prospecta da maneira adequada, ou seja, quando você vive esses picos de prospecção, você tem aqui, obviamente, picos de faturamento. Mas você nunca consegue projetar o seu negócio para crescer de maneira exponencial. Por quê? Porque, cara, você ganha um certo dinheiro aqui, você se acomoda, seu número de leads cai, a água bate na bunda, o que você faz? Você volta a prospectar. E aí você baixa o número de leads, que vai te dar um número de vendas, mas você vai cair novamente. Então, você acaba não conseguindo gerar demanda constante de maneira suficiente. Talvez uma das maiores habilidades que qualquer pessoa precise aprender para ter sucesso em qualquer tipo de vendas que necessite de prospecção, ou seja, praticamente qualquer coisa, seja o fato de que nós precisamos aprender a controlar demanda. Ou seja, não adianta também eu virar o maluco da prospecção, o doente da prospecção e começar a prospectar todos os dias num nível muito alto, achando que é isso aqui que vai fazer eu crescer de maneira exponencial, porque não é isso que vai fazer eu crescer. O que vai fazer eu crescer de maneira exponencial vai ser justamente a linearidade, tá, do meu processo de aquisição de leads. Porque é a linearidade desse processo de aquisição de leads que me dá justamente essa exponencialidade. Porque é basicamente um processo cumulativo. Eu vou acumulando pessoas no meu pipeline em diferentes níveis níveis de consciência, e a partir disso eu consigo gerar vendas de curto prazo, consigo gerar vendas de longo prazo, consigo gerar vendas de médio prazo, e eu consigo, sobretudo, identificar métricas que são importantíssimas no meu negócio, como, por exemplo, o TMV, que é uma métrica que quase ninguém olha, que é o meu tempo médio de venda. Ou seja, a partir do momento que a pessoa tem contato comigo, quantos dias demora até ela comprar de mim? Quanto tempo? Ou seja, ou quando ela virou meu lead, quanto tempo demora para que isso aconteça? E aí eu consigo, a partir dessa métrica e a partir de uma linearidade e de uma constância na prospecção, projetar um crescimento exponencial, definir metas que são sustentáveis e, a partir disso, obter os resultados financeiros que eu preciso. Só que, beleza, eu trouxe a teoria, ok? Eu trouxe aqui o básico do básico, o beabá da coisa. Qual seria, então, a forma correta de eu fazer as coisas, ok? Bom, recentemente eu dei para os meus mentorados o que a gente chamou de desafio de prospecção, tá? Por quê? A prospecção ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Ela tem que ser basicamente
é aquelas tarefas inegociáveis que acontecem todos os dias. Só que nada grande se faz de repente. Então não adianta eu colocar um número absurdo de prospecções todos os dias. Ou seja, eu vou fazer 15 prospecções todos os dias. Se você tem consciência, né, e você tem como fazer isso, maravilhoso, perfeito. Se você não tem como, não adianta. Então, eu acredito que a melhor forma de você pegar o hábito de prospectar é você separar o seu processo de prospecção em 3 partes, tá? Que a gente chama de sprint 1, sprint 2 e sprint 3. Ou seja, 3 semanas para você adquirir o hábito da prospecção. E você vai se contentar com o pouco, ok? E você vai ficar satisfeito com o pouco. E você vai colocar aqui, nesse sprint 1, que vai durar 7 dias, você vai colocar de 2 a 4 prospecções por dia. Aqui, na nossa semana 2, nosso sprint 2, eu vou colocar de 5 a 8, né? E aqui eu vou colocar de 9 a 12, tá? É importante que isso aqui que eu passei para vocês são números de referência, tá? Mas a definição disso aqui, ela precisa ser feita de acordo com aquilo que você pode fazer. Não adianta você colocar 10 prospecções todos os dias se você não consegue gerar demanda para isso todos os dias. Lembrem-se que a parte mais importante é isso aqui, ter um controle de demanda. Perfeito? Então, fazendo isso durante 3 semanas seguidas, você já vai conseguir gerar um bom pipeline cheio de oportunidades, tá? Você vai conseguir gerar vendas no curto prazo, no médio prazo e já no longo prazo também. E, sobretudo, você vai se habituar, ok? E aí você vai acabar criando, né, quase que por osmose, uma rotina de prospecção. Então, a primeira coisa que eu faço no dia é prospectar. Bom, é isso. Espero ter ajudado. Fique com Deus. Um beijo na sua alma.